Alvíceras. Muito bem, vamos à continuidade aí da nossa aula sobre o nosso livro Êxodo Frente e Verso. E nós paramos aí no penúltimo parágrafo dessa parte onde nós estamos vendo o ponto de vista conservativo, aquele que diz que Moisés é o autor de todo o Pentateuco. Mais difícil de refutar, porém, é a evidência dada por Jesus quando afirmou que a lei foi escrita por Moisés, lá em Marcos 1,44 e João 7, do 19 ao 22. Seus discípulos também atestaram este fato em João 1, 45 e Atos 26, 22. Bom, pausa para comentários. Vimos a passagem de Marcos 1,44 e também de João 7, do 19 ao 22, na última aula. E, resumindo aqui para você que não lembra, sempre que Jesus fala de autoria mosaica do Pentateuco no Novo Testamento, na verdade, quando você abre as passagens, você não vê dizendo Jesus que Moisés é o autor do Pentateuco, nem que ele é o autor da lei, com L maiúsculo. Você apenas vê Jesus falando: não vistes o que Moisés disse sobre mim na lei? Isso é uma coisa, Moisés falar sobre Jesus na lei, dentro da lei. Outra coisa diferente, muito diferente, é Moisés escreveu toda a lei. Ele pode ter escrevido partes da lei. É o que a gente de fato viu que aconteceu. Moisés escreveu o código do Decálogo, né, os 10 mandamentos, escreveu o código da aliança, o cântico, que é chamado assim Cântico de Moisés, e mais algumas passagens. E vimos que é até impossível afirmar que Moisés escreveu todo o Pentateuco. Por exemplo, Gênesis, né, que fora escrito numa composição mosaica. Mosaica, sempre falo isso, quer dizer não de Moisés, e sim numa composição mosaica, ou seja, entremesclada, né? Uma composição mista, entendeu? Como um mosaico, né? Formado por partes. Muito bem, tudo isso a gente já viu, tá? Refutamos uma a uma as argumentações desses defensores da autoria do Pentateuco por parte integral e exclusiva de Moisés. Agora vamos para as passagens de João 1,45 e Atos 26, 22, onde não é mais Jesus falando, né, que a autoria seria supostamente de Moisés. Mas, dizem os defensores, nessas próximas passagens que vamos ver, discípulos estariam atestando isso. Então vamos para João 1,45, onde diz assim: Filipe encontra Natanael e lhe diz: aquele concernente a quem escreveram Moisés na lei e os profetas, temos achado Jesus, o filho de José, proveniente de junto de Nazaré. Quer dizer, aqui, mais uma vez, um versículo usado de maneira aleatória ou de maneira sem proporcionar nenhum embasamento, né? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Esse versículo não sustenta a autoria de Moisés de todo o Pentateuco. Apenas está falando aqui que Filipe encontrou Natanael e disse que a Natanael que ele havia, encontrado, né, achado na lei que Moisés escreveu, menções sobre Jesus. Na verdade, Filipe havia descoberto dentro da lei, ou seja, o que era a lei, era a Torá, basicamente a Torá. Filipe está dizendo para Natanael, basicamente, que dentro da Torá, ele achou menções a Jesus. Ele achou mensagens, meio que, entre aspas, criptografadas, né? Misteriosas, sobre Jesus. Que agora, com a vinda de Jesus, e agora que ele conheceu Jesus, ele consegue ver Jesus naquilo que já existia, ou seja, na Torá, na lei, ou seja, em Moisés.
Mas não quer dizer, em hipótese alguma, né, só um analfabeto, burro, ou uma pessoa de má índole vai, ou desonesta, intelectual, vai ver neste versículo uma passagem que defende a autoria do Pentateuco por parte integral e exclusiva de Moisés. Próximo versículo, João 7, Atos 26, 22, onde diz assim: tendo alcançado, porém, o auxílio que vem de Deus, até o presente dia continuo a dar o meu testemunho diante de pequenos e de grandes, nada mais dizendo, agora, senão que os profetas e Moisés disseram que havia de acontecer. Essa aqui, então, pior ainda, só está dizendo que Moisés disse que aconteceria, né? Eu disse que Jesus viria, ou que Jesus, chegaria um momento em que o tempo de Jesus ocorreria, coisas assim, né? Mas, em hipótese alguma, está dizendo que Moisés escreveu todo o Pentateuco. São citações que, numa leitura de fé, numa leitura, vamos chamar de eclesiológica, numa leitura, vamos chamar de dogmática da Bíblia, que é uma das muitas possíveis leituras, nesta leitura dogmática da Bíblia, nós podemos afirmar que Moisés teria falado de Jesus e tal, né, do Messias, e assim como também de outras coisas mais, e como a gente pode falar uma série de coisas, porque é uma leitura dogmática para ser feita dentro da fé da igreja, né? Agora, não vou discutir aqui se há ou não há essa referência a Jesus ou não. Não quero debater a parte teológica disso agora. Há muitas possíveis leituras dos livros bíblicos. Eu posso ler histórico-criticamente, histórico-gramaticalmente, psicologicamente, dogmaticamente, uma série de coisas, tá? A gente não vai aqui esgotar o tempo só com isso. Mas o que eu quero focar é que essa passagem, de modo algum, em nenhuma dessas muitas possíveis leituras, tem força para sustentar, por óbvio, né, a autoria do Pentateuco por parte integral e exclusiva de Moisés. Então vamos seguir. Há evidências internas no próprio livro de que Moisés escreveu certos trechos. Nós já vimos isso, né, 17:14 e 24:4, e tem outras passagens que nós já vimos há 2 vídeos atrás. Não se pode negar, mas tanto estas como aquelas citações não podem ser vistas independentemente das regras de interpretação e compreensão textuais previstas e defesas na hermenêutica bíblica, na exegese, na análise de textos e em outras áreas da linguística, de modo que todas estas citações, que aparentemente advogam a autoria de Moisés, podem não passar de invenção, ficção ou meramente erros não intencionais promovidos pelos próprios autores e escritores destes livros bíblicos. Estes vislumbres são ousados demais e convidam as pessoas que os têm a refletir até o ponto de se desviar ou ao menos saírem das suas igrejas ou comunidades eclesiais. Destarte, por conseguinte, isso traduz-se em menos membros e fiéis religiosos, contribuindo financeiramente e sustentando essa cambada de filhos da puta, que são os pastores e padres mal intencionados. Excluo os pouquíssimos honestos e bem intencionados. Então, basicamente, ensinar a Bíblia é sair da igreja, porque na igreja não se ensina a Bíblia, ensina-se uma interpretação da Bíblia, que inclusive vai mudar de igreja para igreja. Então, se você quer aprender a Bíblia, o seu lugar não é na igreja. Sinto lhe informar. Se você quer aprender a Bíblia, o seu lugar é no banco, também não é no banco da faculdade de teologia não, tá? Sinto lhe informar também. Talvez tirante aí
uma ou duas faculdades, né? Como também uma ou duas igrejas. Mas assim, muita exceção, muita exceção. Em geral, 90 e tantos por cento, se você quer aprender Bíblia, é na sua casa, na sua cadeira, na sua mesa, abrindo-a, né? E também tomando outros livros para fazer leituras complementares, auxiliares e orando, né? Conversando com Deus, pedindo discernimento. É assim que se estuda realmente a Bíblia, né? Procurando ver nela o que ela realmente quer dizer, sem o filtro da interpretação. O nome disso é exegese. Agora, a exegese é o que a igreja faz. É quando você vai lá para a igreja e o pastor pega a Bíblia e coloca coisas dentro da Bíblia, ou seja, o ponto de vista dele, a dogmática eclesiológica da igreja dele, dentro daquela passagem. E aí lê para você com aquela interpretação. O nome disso é exegese. Eis, em grego, é uma preposição que indica movimento de dentro, de fora para dentro, né? É uma exegese. Ele coloca coisas dentro da Bíblia e lê para você. Ou seja, dá a visão dele, da igreja dele para você. E não admite que você, se chegar lá com uma visão diferente, ou fazendo críticas ou perguntas, e não admite que você faça. Você não vai durar muito tempo nessa igreja fazendo isso. Agora, a exegese, bom, ex em grego, ex é movimento de dentro para fora, né? Então, essa sim é a correta, a exegese. Ainda assim, há controvérsias aí, cujo o tempo agora não vai dar para tratar, mas ainda dentro da exegese é possível errar, né? É possível, há críticas quanto à exegese. Muitos vão dizer que a própria exegese também não seria ainda muito correta. O ideal seria fazer a leitura heurística do texto. Mas aí não vamos entrar, só apenas joguei uns lampejos aí de crítica, de exegese e hermenêutica bíblica para você conhecer. Tá, então, muito bem. Então, perde-se membros quando você deixa que um camarada crítico comece a querer fazer a leitura bíblica livre. Você vai perder membros, porque ele vai começar a fazer perguntas inconvenientes, né? Ele vai começar a fazer perguntas sobre determinadas incongruências, erros, né? Muitos erros, muitos problemas de harmonização, de coerência, assim, crassos, truísticos, internos da Bíblia. E aí ninguém quer, né, que um camarada desse ganhe espaço, tenha acesso ao microfone. Por quê? Não era para ser um problema isso, porque na verdade a Bíblia ela tem erros e não é porque ela tem erros que isso vai afetar a nossa fé. Já vimos isso em outros vídeos. Porque a leitura da Bíblia deve ser feita não após a premissa de que ela é inerrante. E quando você lê a Bíblia com a premissa, a partir da premissa de que ela é inerrante, aí sim você vai ter problema, porque ela tem erros. Mas se você fizer uma leitura da Bíblia partindo da premissa de que ela tem erros, mas o problema, ou o que mais importa, não é a literariedade dela, e sim a mensagem que ela passa para nós hoje, quando a aplicamos, aí não terá problema. Agora, se você parte da premissa de que a Bíblia não pode ter nenhum erro, para depois ser aplicada, aí, meu chapa, você vai ter problemas na hora de aplicar. Você vai ter problemas com a sua fé, porque quando chegar um cara e esfregar na sua cara a verdade, mostrando a você um erro irrefutável, inescondível, aí você não vai ter como, ou você vai ter que admitir que a sua fé precisa ser revista, o dogma da inerrância bíblica precisa ser revisto, isso se você for honesto, né? Ou você vai ter que, desonestamente, rebolar, calçar ali, que eu chamo de teologia do sapato apertado, que é quando você vai calçar um sapato 40 e seu pé é 45, sei lá, 42, vai apertar, mas você calça assim mesmo. É como se você quisesse calçar assim mesmo para mostrar que você consegue enfiar o pé naquele sapato. É a mesma coisa. Tem coisas que são apertadas demais para você calçar dentro da teologia.
né, dentro da igreja. Mas o camarada, por ser desonesto, ou por estar demasiadamente apegado àquela eclesiologia, aquele dogma, até psicologicamente dependente dos ensinamentos daquela igreja, ou até mais ainda, financeiramente dependente daqueles dízimos e ofertas, ou até do cargo, do microfone, né? O camarada, então, não pode, ele mente para si mesmo, é uma histeria coletiva. Histeria, lembra, o Olavo de Carvalho fala, histeria, falava, né? Infelizmente faleceu. Histeria é uma mentira na qual você mesmo conta e você mesmo acredita. É uma mentira que você conta e você mesmo acredita. Então, o histérico, ele vive na histeria porque ele acredita na mentira que ele inventou. E 90% dos evangélicos, dos protestantes, são histéricos. Eles vivem numa histeria. E é por isso que não é raro você ver movimentos psicologicamente histéricos, né? Psicologicamente sem solidez, assim, sem bom senso, né? Dentro da igreja, como o famoso reteté. Porque o crente, o evangélico, né, ele já vive numa histeria. Ele precisa acreditar numa mentira que inventaram, ou que ele inventou, ou que inventaram e contaram para ele, né? Então, não tô generalizando, mas muitos protestantes, né? Tô falando mais assim daqueles esclarecidos, um pouco mais esclarecidos, né? Aquele que é mais ignaro, pobrezinho e tal, que quase semi-analfabeto, ele realmente ele tem a fé naquilo ali, porque contaram para ele, ele não lê Bíblia, ele não critica nada, ele não tem capacidade de fazer nenhum raciocínio reflexivo. Mas aquele que já estudou, tem uma faculdade e tal, ele sabe, ainda mais agora com a internet, né? Todo mundo tá sabendo, ele sabe dos problemas, dos principais problemas da Bíblia. Mas ele não finge que não viu. Não posso, sai de mim, Satanás. Ele não pode se deixar dominar pela verdade que bate à porta dele. Ele não pode acreditar que a Bíblia tem erros. Ele já tem tempo. Se tiver um cargo, então ferrou. Não, vai queimar meu filme aqui na igreja. Não, é isso aqui mesmo e tal. Eu tenho que concordar com o meu pastor, que é meu chefe, para ficar bem na fita e ganhar um cargo a mais. Ou ganhar um cargo mais alto. Quem sabe até começar a ganhar um salário de pastor. E quem sabe até um pastor presidente, por que não? O camarada começa a fazer de trampolim profissional. É a caveira carreira, né? Então, o camarada aqui, voltando aqui para o nosso assunto, o camarada que defende que Moisés não é o autor do Pentateuco, ele está indo contra a afirmação dogmática da igreja dele de que é sim Moisés o autor do Pentateuco. E aí ele vai ficar para escanteio, ele vai ser escanteado. Ele quer isso? Não, ele não quer isso. Por quê? Porque ele é desonesto. E ele sabe que se começar a falar, a perguntar, a fazer a partes inconvenientes, como este, de que Moisés não escreveu o Pentateuco e outros, que dízimo não é para dar, ou qualquer coisa assim, se ele fizer isso, meu camarada, ele sabe que vai ser escanteado. E ele não quer largar aquela gravata que tanto o honra perante os vizinhos quando ele caminha em direção à igreja. Ele não quer largar aquela Bíblia que é como se fosse um fuzil que ele carrega a tiracolo, né? Que lhe dá tanta dignidade, lhe faz ser um brasileiro de bem, pelo menos na aparência. Ele não quer largar aquele microfone que lhe dá tanto poder, né? Que lhe empodera tanto nos finais de semana, quando ele vai lá para ler uma passagem bíblica, porque o pastor deixou, ele estava de bom humor e deixou ele ler aquele versículo bíblico. Ele gagueja, fica até com medo, fica ali tenso, porque finalmente, depois de 6 meses, ganhou um espaço para ler um versículo. Sabe? Então, infelizmente é assim que funciona, tá? Então, aqui a gente não tem rabo preso com a igreja, a gente faz a leitura da maneira que a gente acha que é a correta, sem rabo preso com dogmas de igreja, com teologias, com sistemas teológicos. Aqui eu não tenho pastor presidente para desapontar, não tenho cargo para poder perder, então não tem problema. Vamos finalizar então. Connell escreve: nada no livro entra em conflito com a afirmação de Moisés ser o autor. A menção frequente do nome de Moisés na terceira pessoa tem paralelos nos livros de Isaías e Jeremias.
Além disso, o registro do seu chamado no capítulo 3 contém as mesmas marcas de autenticidade que as narrativas desses profetas. Então, Conel vai dizer aqui, olha, acusam Moisés de não ter escrevido todo o Pentateuco porque ele fala de si mesmo dentro do Pentateuco na terceira pessoa. Mas isso é besteira, vai dizer Conel, porque Isaías e Jeremias também falam de si na terceira pessoa. Olha, argumento ridículo. Você, na verdade, Conel, você está querendo defender que Moisés escreveu todo o Pentateuco, fazendo referência a outros personagens bíblicos que não escreveram os livros que levam os seus nomes. Entendeu? Você, Conel, você quer defender a autoria de Moisés, de todo o Pentateuco, citando como exemplos Isaías e Jeremias, só que eles também não escreveram os livros de Isaías e Jeremias. Os livros homônimos, né, deles, ou seja, os livros que levam os seus próprios nomes, não porque levam os seus nomes, é que foram escritos por eles. Entendeu? Então, na verdade, o que acontece é que o livro de Jeremias e o livro de Isaías, eles não necessariamente, integralmente, em todos os versículos, foram escritos por Jeremias e Isaías, né? Principalmente o de Isaías, que se divide em Proto-Isaías, Deutero-Isaías e Trito-Isaías. Cada um foi escrito por um Isaías, sendo que Isaías, a gente chama de Isaías para dar um nome, porque nem se sabe se o camarada que escreveu se chamava Isaías. Aliás, é provável que não se chamava. É provável que um deles, no máximo, se chamava Isaías, o próprio profeta. Quando muito, porque há uma probabilidade até maior de o profeta Isaías não ter escrevido sequer um desses 3 Isaías. Ele, no máximo, escreveu partes. Se é que o próprio Isaías viveu, porque não há provas disso, né? Há uma grande probabilidade. Eu acredito que ele viveu, claro. Eu acredito que ele escreveu partes do livro que leva o nome dele. Mas eu vejo, não é o objetivo aqui, mas a gente sabe, quem estuda sabe, a gente vê evidências fortíssimas, quase provas, né, de que Isaías não escreveu todos os 66 capítulos do seu livro homônimo. Ok? Então citar, Conel, Isaías e Jeremias para dizer que Moisés escreveu sim todo o Pentateuco é besteira, porque se Moisés ele fala de si mesmo na terceira pessoa, porque Isaías também falou e Jeremias também falou, cai por terra esse argumento, porque Jeremias e Isaías não escreveram integralmente os seus livros homônimos. Tá? E outra, ainda que os 3 tivessem escrevido integralmente, né, o Pentateuco, ou os seus livros, Moisés o Pentateuco, Jeremias o livro que leva o seu nome e Isaías o seu livro homônimo, ainda assim não é prova, né, não é garantia que uma pessoa, né, ao escrever na terceira pessoa as passagens que fazem referência a si mesma, não quer dizer que ela não possa fazê-lo por um estilo literário, um estilo próprio de redação. Eu posso, você não pode agora abrir aí uma folha de um caderno aí e começar a escrever sobre você na terceira pessoa? Pode, eu também posso. Então, e se Moisés escreveu? Ok, tudo bem. Agora, dizer que Moisés escreveu sobre si na terceira pessoa porque Isaías também o fez, não tem nada a ver, porque Isaías simplesmente não escreveu sobre si no livro de Isaías, porque não foi Isaías que escreveu o livro de Isaías. É isso que eu estou querendo dizer, tá? Então, não tem nem pé nem cabeça, não dá nem para afirmar, nem também para negar qualquer coisa com base nisso aí, tá? Porque uma pessoa
pode ter escrevido o Pentateuco inteiro e se autorreferido na terceira pessoa do singular, ou ela pode não ter escrevido todo o Pentateuco inteiro, né? E haver a mesma menção a ela também na terceira pessoa do singular. Então, nem alhos, nem bugalhos. Simplesmente não vale nem para um lado nem para outro essa argumentação de Cônego. Eu espero que você tenha gostado. No próximo vídeo, nós veremos o início, né? Não conseguiremos esgotar devido ao tempo, mas nós veremos o início da teoria, do ponto de vista crítico da autoria de Moisés. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.